Tá caindo todo mundo, né? Caiu o Botafogo da Copa do Mundo, caiu o Lyon na França, caiu John Textor do Lyon e caiu Renato Paiva do Botafogo. Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando a Bola, dessa vez vídeo pra falar sobre essa demissão do Renato Paiva que pegou todo mundo de surpresa, né? Então já vai deixando o like, se inscrevendo para não perder os próximos vídeos e para já apoiar aqui o vídeo desde o começo. Antes de dar a minha opinião sobre tudo isso, sobre justamente a demissão do Renato Paiva, vou contextualizar para quem pode estar um pouco perdido, já que a demissão foi anunciada durante a madrugada e é o que eu acho que é o que eu mais discordo do Botafogo em toda essa situação é isso. Eu acho muito feio fazer isso, inclusive. Acho um pouco até covarde, porque você tira um pouco a sua pressão, né? Você vai deixar para ser comentado só horas depois, porque a maioria das pessoas está dormindo na hora que você anuncia. E também você atrapalha a vida de um bocado de gente, né? De jornalista que tá lá e tem que acabar indo trabalhar à meia-noite e meia para postar que o clube demitiu o técnico. A decisão tendo sido tomada nessa hora ou não, aí tipo, não fazia diferença você esperar 7 horas da manhã para publicar, então acho que não foi legal essa atitude do Botafogo, mas foi o que aconteceu, a cerca de meia-noite e meia, de domingo para segunda, né, do Botafogo foi eliminado no sábado, e da madrugada do domingo para segunda foi anunciado que o Renato Paiva não era o técnico do Botafogo mais, e isso se decorre logo depois do John Textor anunciar que está saindo do cargo de CEO do Lyon, depois do clube francês ser rebaixado na Ligue 1 por problemas financeiros. Ele tenta tirar a imagem dele lá do Lyon e diz que vai focar principalmente agora no Botafogo. E logo depois, provavelmente ele toma a decisão de demitir o Renato Paiva depois de ser eliminado pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. E pegou todo mundo de surpresa, porque, querendo ou não, não estava sendo esperado, querendo ou não, o Renato Paiva estava há pouco tempo no cargo, e querendo ou não, o time está melhor do que quando ele chegou e do que nos primeiros jogos com ele, inclusive tendo feito a fantástica vitória sobre o PSG, com ele, querendo ou não, ganhando uma certa aura, né, com declarações pré e pós, o tal do cemitério do futebol está lotado de favoritos. É fantástica essa frase, de fato. Na sequência, o time meter aquele 1-0 no campeão da Champions dá mais brilho ainda para a frase, mas o Renato Paiva acaba demitido. Inclusive, eu vejo essa notícia no Twitter praticamente na hora em que é anunciado e eu tomo um susto inicialmente, mas na verdade inicialmente eu acho que é fake, né? Eu fico pensando, deve ser essas páginas que mudam o nome, a foto do perfil para a foto do time, né? Botou lá o Botafogo, botou. Aí eu fui olhar o nickname, realmente era o Botafogo. Eu tomei um susto, nossa, realmente não estava esperando. Mas agora já passando de fato para minha opinião, eu acho que tem uma coisa que muita gente não tá pensando, que é o fato de como foi o desempenho do Botafogo nesse Mundial de Clubes. O Botafogo, acho que a torcida do Botafogo sai muito orgulhosa do time nesse Mundial de Clubes pelos desempenhos contra os clubes europeus, contra os grandões, né, contra o PSG principalmente e contra o Atlético de Madrid, apesar da derrota, mas tem que se lembrar que foi uma derrota. Mas se você pegar os jogos contra a Seattle Sounders, principalmente no segundo tempo, e graças às mudanças do Renato Paiva, e o jogo também contra o Palmeiras, o desempenho é bem decepcionante, e principalmente o resultado contra o Palmeiras, que elimina o time da competição. E a partir de agora, na temporada, o Botafogo, que seria comandado pelo Renato Paiva, teria muito mais jogos de níveis de Seattle Sounders e Palmeiras, e o Palmeiras sendo literalmente o Palmeiras, inclusive, um dos principais candidatos a disputar os títulos com o Botafogo, junto com o Flamengo, acho que só. O Botafogo teve problemas justamente contra esses jogos, né? Nesses jogos contra esses times desse nível. Não vai ter mais um PSG e Botafogo, um Atlético de Madrid e Botafogo na temporada.
A não ser que ganhe o Mundial, né? Ou ganhe a Libertadores. Aí vai ter um jogo no final do ano contra o PSG de novo. Mas, no geral, até o final da temporada, pode ser que o Botafogo nem sonhe em ganhar a Libertadores, porque nos jogos contra os times do nível do Palmeiras ele não tá se dando bem. Então, acho que o Renato Paiva foi muito bem na estratégia do jogo contra o PSG e que se replicou contra o Atlético de Madrid em algum ponto, acho que menos do que contra o PSG, mas deu certo, né, como proposta de jogo, como jogo ali no campo mesmo, menos no resultado. Mas os jogos, principalmente contra o Palmeiras, mas também contra o Seattle Sounders, não foi tão legal assim o que a gente viu. E principalmente contra o Palmeiras pelo fato de ele ter tentado replicar a estratégia de se defender muito mais do que realmente buscar enfrentar de igual para igual o Palmeiras, sendo que o Botafogo tem jogador e tem capacidade para isso, né? Contra o PSG talvez não seja o caso. E agora fica também a questão de como é que vai ser daqui pra frente pro Botafogo, já que a gente tá em assim, o trabalho do Textor no Botafogo é muito bom em geral, principalmente para contratar jogadores, para achar jogadores legais, já trouxe aí o Montoro, né, com um scout realmente bem interessante, mas o Textor no geral, quando se fala de técnico, ele teve acertos muito bons com o Luiz Castro e o Arthur Jorge, mas no geral ele tem mais erros do que acertos, né? Então vamos ver como é que vai ser agora. Esse é mais um, se você considerar que durou pouquíssimo e foi demitido. Mas Lúcio Flávio, Thiago Nunes, Bruno Lage, no geral o Botafogo não tá acertando sempre. Tá errando mais do que acertando na hora de contratar os técnicos. Bora ver como é que vai ser agora. Principalmente porque o Renato Paiva já chega depois de várias tentativas fracassadas no começo do ano. Então tem que ter esse paralelo também de, será que agora vai ficar aquela confusão de novo do começo do ano? Porque muita gente vai pensar, demitiu o Renato Paiva, porque antes estava o Arthur Jorge, estava bom demais, e o Renato Paiva não trouxe algo tão bom assim, né? Entregou o time pior do que estava com o Arthur Jorge. Mas na verdade o Renato Paiva entrega o time melhor do que estava quando ele pegou, porque não era o Arthur Jorge que estava, né? Tava uma rotação lá de interinos que nenhum deu certo e foi perdendo tudo que tinha nos primeiros meses do ano do futebol brasileiro. E aí muita gente vai dizer, mas é muito pouco tempo, e eu concordo no geral com isso, se dá muito pouco tempo para trabalhar para os técnicos no Brasil, mas realmente o Renato Paiva tem todos esses aspectos e de ter evoluído o time, de ter conseguido classificação na Libertadores, conseguido passar para as oitavas de final do Mundial e teve pouco tempo de trabalho, querendo ou não, tem esse lado para ser respeitado de argumento. E também muita gente está dizendo, mas o Botafogo queria ser campeão mundial, tipo, tava com essa soberba toda e demitiu o Renato Paiva depois de ser eliminado. Eu acho que na verdade não é bem isso, né? Porque foi eliminado pro Palmeiras. Se o Botafogo fosse eliminado pro Palmeiras na Libertadores ou na Copa do Brasil, muita gente acharia que seria motivo para a demissão do Renato Paiva aí no Mundial, só porque é o Mundial aí não é. Não faz sentido muito isso. Não que eu acho que o Botafogo tinha que passar com certeza, era um jogo ali para se jogar e não foi o que aconteceu. O Palmeiras amassou o Botafogo na maior parte do jogo, inclusive merecia ter se classificado no tempo regulamentar e com mais facilidade. E então acho que isso pesa muito também contra o Renato Paiva. Então não acho que seria obrigação do Botafogo passar pelo Palmeiras, mas acho que era motivo sim para se achar que eu quero que você faça isso, eu quero que você passe do Palmeiras no Mundial. E não fez. E, enfim, no final disso tudo, eu acho que por isso minha opinião é clara, o Renato Paiva nunca devia nem ter sido contratado pelo Botafogo. O Renato Paiva desde o começo achei que era uma péssima ideia. A verdade é que ele só foi contratado porque é casado com uma brasileira. Esse é o motivo do Renato Paiva ter sido técnico do Botafogo, tá? A esposa dele ser brasileira e ele morar no Brasil. E aí foi fácil, já tá ali no mesmo hotel que o Botafogo tava e fecharam com ele no dia da final da Recopa.
depois de tantos nãos que o Botafogo levou no começo do ano, Mancini, Tite, o Tata Martino parece que foi buscado também, Vasco, Matos, sobrou depois de todos esses não tentar um nome que aceitaria, e foi o Renato Paiva. Acho que o Textor também pensa que o Renato Paiva seria útil ali para não passar vergonha no Mundial, porque do jeito que tava ali, perdendo, passou vergonha contra o Racing, imagine contra o PSG ou o Atlético de Madrid, como seria. Então o Textor trouxe alguém para talvez não passar vergonha no Mundial, e a partir de agora pensar em alguém que realmente sirva para os objetivos para o resto do ano, né? E muito pelo contrário, não passou vergonha no Mundial, e muito pelo contrário, né, teve, acho que uma campanha bem digna e bem de se orgulhar, principalmente pela vitória épica contra o PSG. Então vai ter que buscar um técnico novo agora, o Botafogo. O Textor, teoricamente, está mais presente agora e vai ter que ser rápido, porque não vai dar tempo de ter aquela demora toda de novo, e a gente sabe quanto que o Botafogo já sofreu com o interino nessa gestão Textor. E eu acho que eu não teria demitido ainda, pelo menos, porque o Renato Paiva, por mais que eu acho que ele nunca deveria ter sido contratado, por mais que eu acho que ele só era técnico do Botafogo porque a esposa dele é brasileira e ele morava no Brasil, e que ele nunca não tem uma carreira nada demais para se credenciar, ser o técnico do campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e quando passou pelo Brasil, o Bahia ter sido rebaixado com ele no primeiro ano de investimento do Grupo City, caso não tivesse sido demitido o Renato Paiva, é realmente muito pouco tempo. Então eu teria mantido pelo menos um começo ali para ver se ele se readaptava depois de ter se deslumbrado talvez com o modo de jogar contra o PSG. Se não desse muito resultado nos primeiros jogos na volta do Brasileirão, aí realmente eu acho que teria que sair. Mas no final das contas eu nunca teria nem contratado. Bota nos comentários o que tu acha, né? Diz aí a tua opinião, quero saber de vocês se foi certo ou errado demitir o Renato Paiva. E se tu concorda ou discorda com tudo que eu falei aqui no vídeo. Se gostou, dá o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais. E é isso, tchau, até a próxima com mais um vídeo comentando aqui sobre futebol.